Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Concedei-nos, Senhor, que do Oriente ao Ocidente o vosso nome seja glorificado entre os povos, e que em todo lugar se sacrifique e se ofereça ao vosso nome uma oblação pura. É a oração da secreta da missa de hoje. Caros católicos, hoje é o domingo consagrado às missões. Hoje se permite que seja rezada a missa votiva pela propagação da fé. E em todas as missas, ao menos aquelas celebradas no rito romano tradicional, há orações que pedem a Deus que a verdade do Evangelho possa chegar a todos os cantos da terra e a todos os homens, a fim de que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os povos. Se a Igreja faz isso, é porque ela permanece fiel ao mandamento de nosso Senhor, dado aos apóstolos e aos sucessores deles. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. É então nosso Senhor Ele mesmo que atribui à sua única Igreja a catolicidade, quer dizer, essa universalidade, devendo a Igreja dirigir-se a todo o mundo, a todas as gentes. Consequentemente, é nosso Senhor Ele mesmo que faz da Igreja uma sociedade necessariamente missionária. A missão é justamente anunciar a verdade do Evangelho, a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo àqueles povos que ainda não a conhecem. Esse mandamento de nosso Senhor, caros católicos, é bem lógico. Como diz a coleta da missa pela propagação da fé, Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Para que o homem se salve, é preciso que ele acredite com total certeza no que Deus fala, pois Deus não pode se enganar nem nos enganar. E para que o homem se salve, é preciso fazer aquilo que Deus ordena, pois Deus só nos ordena o que é bom. Em suma, para se salvar o homem precisa da verdadeira religião. E entre tantas religiões que se contradizem, uma só pode ser a verdadeira. E sabemos que é a católica, confirmada com tantos milagres e anunciada por tantas profecias. Sabemos que é a católica porque somente ela corresponde perfeitamente ao ensinamento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, é natural que nosso Senhor mande que seus apóstolos preguem o Evangelho em todo o mundo e para todas as gentes, para que se salvem. A Igreja, seguindo o seu divino fundador, tem sede das almas e quer levar essas almas que estão nas trevas do erro e na sombra da morte à verdade e à vida eterna. A Igreja se entristece profundamente de ver povos que ignoram o Deus único em três pessoas, que ignoram Deus que nos mostrou todo o seu amor ao se encarnar e ao sofrer por nós até a morte e morte de cruz. A Igreja se entristece de ver os povos que ignoram ou perseguem a Igreja fundada por Cristo. E a Igreja manifesta essa tristeza pelos paramentos roxos, pela ausência do glória nessa missa. Fiéis, então, caros católicos, ao preceito de nosso Senhor de pregar a todas as gentes, os apóstolos, de imediato, pregaram em todo lugar a palavra de Deus, ao ponto que o som da voz deles estendeu-se por toda a terra e as suas palavras até as extremidades do mundo. Também os sucessores dos apóstolos foram fiéis ao mandamento de nosso Senhor.
São Martinho, apóstolo da Gália, São Patrício, apóstolo dos irlandeses, Santo Agostinho de Cantuária, apóstolo dos ingleses, São Columba, dos escoceses, São Bonifácio, apóstolo dos povos germânicos, Santo Cirilo e Metódio, apóstolos dos eslavos, São Francisco Xavier, apóstolo do Oriente, Padre Anchieta, apóstolo do Brasil. Isso somente para citar alguns poucos exemplos. A Europa foi convertida a Cristo, no norte da África foi convertido a Cristo com grande rapidez. Nos tempos modernos, a maior parte das Américas foi convertida a Cristo pelos missionários portugueses e espanhóis. E quantas obras missionárias feitas em outros cantos do globo. Por que, caros católicos, um zelo tão ardente pelas missões sempre consumiu a Igreja? Porque se trata da salvação das almas, e a salvação das almas é a lei suprema da Igreja. Hoje, infelizmente, muitos parecem ter esquecido este mandamento de nosso Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. É por causa desse esquecimento que os infiéis não chegam ao conhecimento da fé. É também por causa desse esquecimento que nossa sociedade, outrora cristã, é cada vez mais paganizada. Esse esquecimento é devido, antes de tudo, ao indiferentismo religioso. Com o indiferentismo religioso, se afirma que a salvação é possível em qualquer religião. Se você é um muçulmano, seja um bom muçulmano, isso basta. Se você é protestante, seja um bom protestante e você será salvo. Se você é ateu, seja um bom ateu e você irá ao paraíso. São frases que ouvimos e são uma grande mentira. Se nosso Senhor nos deu um mandamento tão claro, incluindo nele a pena da morte eterna, o que crer e for batizado será salvo, o que, porém, não crer será condenado. Se Deus nos deu esse mandamento tão sério, é porque devemos crer naquilo que Ele falou. Quantas almas, infelizmente, se perdem por causa da negligência no cumprimento do preceito divino, ensinar todos os povos. Isso não significa, porém, caros católicos, que não haja mais missões. As missões existem, é claro. Todavia, elas são vistas, sobretudo, como uma coisa puramente social, humana ou cultural. Elas visam, muitas vezes, uma paz simplesmente humana, um bem-estar humano. E para alcançar isso, dizem que é preciso evitar a todo custo o apostolado, às vezes classificado como proselitismo. Quer dizer, é preciso evitar buscar a conversão das almas à religião católica. É o que dizem nessa concepção errada de missão. Dizem, então, que a Igreja até poderia atrair as almas para si pelo testemunho, pelo exemplo, mas buscar as almas argumentando, chamando-as à conversão, seria já um meio ilegítimo, um proselitismo, dizem. O Papa João Paulo II aponta esse erro. Hoje, diz o Papa, o apelo à conversão que os missionários dirigem aos não-cristãos é posto em discussão ou facilmente deixado no silêncio. Vê-se nesse apelo à conversão um ato de proselitismo. Disse que basta ajudar os homens a tornarem-se mais homens ou mais fiéis à própria religião, que basta construir comunidades capazes de trabalharem pela justiça, pela liberdade, pela paz e pela solidariedade. Até aqui, o Papa. Essa proibição do apelo à conversão vem de uma falsa noção do que é o bem do homem, como se o bem do homem estivesse nos bens desse mundo ou numa paz sem o verdadeiro Deus, uma paz sem a verdadeira religião.
ou ainda como se o bem do homem estivesse na mera preservação de sua cultura. Ao contrário, o maior bem do homem é conhecer, amar e servir a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus único. O verdadeiro bem do homem supõe, portanto, caros católicos, a verdadeira religião. E para isso é preciso que os homens da Igreja sejam plenamente missionários, ensinando a doutrina de Cristo, batizando aqueles que crerão nele. É preciso buscar primeiro o reino de Deus, o resto será dado por acréscimo. A missão da Igreja é vista hoje também muitas vezes como mera inculturação, como preservação da cultura de um povo. A missão da Igreja, caros católicos, não é adaptar sua doutrina e sua liturgia a uma determinada cultura. É ensinar o Evangelho, ensinar exatamente o que nosso Senhor nos ensinou. E nosso Senhor não nos ensinou preceitos vagos de amor e de tolerância. Nosso Senhor nos ensinou e nos deu os sacramentos. Ele fundou uma igreja, ensinou que deveríamos permanecer nela, ensinou a existência da Santíssima Trindade, da encarnação do Verbo. Ele nos ensinou a eficácia de seu sacrifício no Calvário para a nossa salvação. Ele disse que devemos crer em tudo o que ele ensinou se quisermos nos salvar. A doutrina de Cristo não muda, a moral de Cristo não muda. A missão da Igreja não pode se reduzir a algo cultural, social, humano. A missão da Igreja é sobrenatural, é pregar a verdade ensinada por Cristo, sem adaptações, sem concessões. Claro, na sua obra missionária, a Igreja, com muita prudência, sempre preserva os elementos de uma cultura que estão de acordo com o Evangelho. Mas destaquemos bem, ela preserva os elementos que estão de acordo com o Evangelho, com a verdade. Ela tenta purificar elementos de uma dada cultura que podem ser proveitosos. Não preserva, porém, falsas práticas religiosas. Não preserva práticas contrárias à moral, como seria, por exemplo, o canibalismo. Ainda hoje temos regiões do mundo em que o Evangelho se difundiu pouco. Regiões em que o número de padres católicos também é escasso. E muitas vezes se buscam soluções demasiado humanas, baseando-se em métodos somente ou querendo simplesmente mudar costumes e memoriais da Igreja e que já provaram a sua bondade e eficácia. Assim, alguns querem permitir que se abandone o celibato sacerdotal em alguns lugares para que haja, então, mais sacerdotes. Não é a solução, caros católicos. A mera multiplicação dos padres não é a solução. Há muitos lugares com abundância de padres em que não floresce a religião católica na sociedade. O que é necessário são bons padres, com fé vivíssima, com amor profundo a Deus, ainda que sejam relativamente escassos. Padres divididos entre o ministério sacerdotal e o devido cuidado com a própria família, padres formados de modo precário, padres prontos a adaptar a verdade ao erro, não fariam verdadeiramente missão católica. Um São Francisco Xavier, sozinho, no Extremo Oriente, longínquo daquela época, século XVI, converteu e batizou milhares e milhares e milhares de almas. Um só homem. Outros poucos jesuítas fizeram uma obra missionária imensa no Brasil. A preocupação deveria ser essa: formar padres com verdadeiro espírito sacerdotal, com espírito missionário, inteiramente de acordo com o coração de Jesus, penetrados profundamente da verdade evangélica. Inclusive, o próprio celibato já é uma arma poderosíssima no campo da missão. Como as pessoas não podem se admirar ao ver um homem que abandonou o bem de formar uma família para poder se dedicar inteiramente a Deus e às almas. Diante do celibato,
as pessoas podem parar e pensar: que religião é essa que faz que o padre abandone o bem de formar uma família por Deus? Deve ser uma religião muito elevada, perfeita, boa, verdadeira. O celibato é, por si mesmo, uma arma tremenda de missão. A destruição da fé, da liturgia, do tesouro da igreja, sob o pretexto de missão, é um dos maiores males que existe e um princípio completamente falso. Ora, caros católicos, se decorre da própria natureza da igreja ser missionária, todos os membros dela estão implicados nisso em alguma medida e devem cooperar com as missões. Há basicamente duas maneiras de cooperar efetivamente com as missões: a ajuda material e a oração. Primeiro, devemos ajudar materialmente, segundo as nossas possibilidades, as obras sérias, que têm por objetivo real a propagação da fé católica, o bem das almas e a glória de Deus. Em segundo lugar, e muito mais importante que a ajuda material, devemos rezar e rezar muito. Em particular, devemos rezar para que Deus suscite numerosas vocações e, sobretudo, vocações sacerdotais, mas sacerdotes santos, de uma fé vivíssima, de uma caridade ardente, como dissemos. Nosso Senhor fundou uma igreja hierárquica. Os sacerdotes são os ministros da salvação trazida por Jesus Cristo. Sem padres e sem bons padres, a evangelização, a conversão das almas e dos povos não terá sucesso, ou somente um sucesso muito limitado. Eis aqui uma maneira fundamental para cooperar com as missões: rezar pedindo pastores dignos e santos. É exatamente isso que a coleta e o evangelho de hoje nos lembram: que Deus possa enviar operários que transmitam o evangelho com confiança, sem receio, a fim de que todos os povos possam conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, seu Filho. Devemos também rezar constantemente pela conversão daqueles que ainda não têm a fé católica, pagãos, hereges, infiéis, judeus. Comecemos essa oração nos unindo ao santo sacrifício da missa que vai ser consumado sobre o altar. Rezemos para que o Senhor mande operários, rezemos pela conversão dos que vivem na sombra do erro. Rezar com instância e fervor pelas missões é praticamente tornar-se um missionário, dada a profundidade da cooperação. Assim, Santa Teresinha do Menino Jesus nos dá o exemplo, pois sem jamais ter saído de seu convento, ela se tornou a padroeira das missões pelas orações e sacrifícios que oferecia pelo bom êxito das missões. Todavia, caros católicos, não devemos considerar as missões simplesmente como algo longínquo e que ocorre somente na outra extremidade da terra. Hoje, as nações outrora católicas se tornaram, na prática, terra de missão. Nós devemos começar, portanto, pelo nosso país, pelo meio em que vivemos. Devemos praticar a ajuda material, rezar pelas vocações e pela conversão dos não católicos em torno de nós, e não somente em terras distantes. Nesse caso, devemos também cooperar com a missão pelo apostolado no meio em que vivemos. Esse apostolado está ao alcance de todos nós, em casa, no trabalho, com os amigos, nos lazeres, etc. Podemos exercer de várias maneiras o apostolado. Um bom argumento que damos em favor da religião católica, um bom conselho, uma correção caridosa, um bom livro que emprestamos, uma diversão imoral que evitamos. Eis alguns atos de apostolado que Deus recompensará com generosidade. E se a esses atos nós acrescentarmos o apostolado do exemplo, que é um argumento mais forte do que todos os discursos e sem o qual todos os outros atos serão ineficazes, se acrescentarmos o apostolado do exemplo e também a oração e os sacrifícios, mesmo pequenos e simples,
nos tornaremos missionários no sentido abrangente da palavra. Podemos pensar aqui no exemplo de Santo Afonso, que converteu o seu escravo muçulmano, antes ainda de se tornar padre, converteu o seu escravo muçulmano simplesmente pelo exemplo, sem precisar de outro argumento além do mero exemplo. Com as orações, com o apostolado, com o exemplo, podemos propagar a fé, iluminando as inteligências, inflamando as vontades e não simplesmente atiçando os sentimentos passageiros, como infelizmente ocorre com muitos que se chamam hoje missionários. Façamos então, caros católicos, aquilo que podemos para converter os povos que estão longe da Igreja e para reconverter nossa sociedade a Cristo, para que o único Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo possam ser reconhecidos, confessados e glorificados pela prática da religião católica. Devemos ajudar materialmente na medida de nossas possibilidades, devemos rezar pelas vocações e pela conversão daqueles que não conhecem nosso Senhor e sua Igreja. Oferecer pequenas penitências nessa intenção, fazer o apostolado no meio em que vivemos, sobretudo pelo exemplo. O ardor missionário sempre inflamou a Igreja e é a obra de caridade mais perfeita. Não se pode demonstrar maior caridade para com o próximo do que tirando das trevas do erro e o instruindo na verdadeira fé. Essa obra de caridade, diz o Papa Pio XI, supera toda outra obra e prova de caridade. Como a alma supera o corpo, como o céu supera a terra, como a eternidade supera o tempo. E continua o pontífice: quem exerce essa obra de caridade, segundo suas forças, demonstra estimar devidamente o dom da fé. E, além disso, manifesta sua gratidão para com a bondade divina, partilhando com os pobres pagãos o mais precioso dos dons, a fé. E com ela, todos os outros bens que lhe estão unidos. Cooperemos, portanto, caros católicos, com as missões. É uma obra muito meritória e de grande caridade que Deus recompensará com generosidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.